nothing to fear. Where's Rose? She's everything to me. I think it's time you left things in my hands. Go on, rest now. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é Roberto Gomes, do The Infamous, e hoje eu venho por meio desse vídeo para ter uma conversa com vocês, os inscritos, né? Quem estiver ouvindo esse podcast, para falar um pouco sobre Resident Evil, mais especificamente sobre Resident Evil Village. Se você chegou aqui de paraquedas, se inscreve aí no nosso canal. A gente tem vídeos a cada 15 dias, já temos alguns vídeos no nosso canal, cerca de 10 vídeos variados. Temos vídeos de anime, a gente tem vídeos sobre Cavaleiro do Zodíaco, lançamos recentemente um de Dragon Ball, temos alguns de games, né? Como o nosso primeiro vídeo do canal Ruminando sobre o gênero Souls-like. E possivelmente, né, quando esse vídeo sair, possivelmente já teremos também um vídeo sobre vários aspectos de terror sobre Resident Evil. Um vídeo especial sobre como o Resident Evil ele foi evoluindo em quesito terror, produzido pelo José e pelo Maurício, com a ideia do mal, né? E sei que ele tá com umas ideias legais aí, e o vídeo é bem bacana. Se você entrou e não viu, vá ver o dele primeiro, depois volta aqui, porque digamos que esse seria uma parte 2 desse especial. Então, vamos falar um pouco sobre o jogo. Agora vamos falar da parte boa, né? Os pontos positivos dos jogos. E aqui a gente tem, digamos que, a expansão do Resident Evil 7, um jogo de proporções maiores, com mais fases, mais inimigos, mais mecânicas e de certo modo até mais interessante. Enquanto que no Resident Evil 7 a gente jogava em sua maioria do tempo no quintal de uma enorme propriedade, a propriedade dos Bakers, em alguns tempos na mina e no navio. Aqui a gente tem, digamos que, a expansão do terreno. É como se a gente jogasse muito num reino. Eu pensei muito no jogo como um reino medieval. Eu sei que a Capcom lá tinha o interesse de fazer essa mescla, né? Trazer a jogabilidade no presente e a jogabilidade no passado, na Idade Média. Uma pena que não trouxe, teria sido muito interessante, né? Seria tudo novo e traria até, digamos que uma mecânica que já foi vista no Revelations 1. Não aconteceu, porém eu vejo muito esse jogo como um grande feudo. Pensem aí na mente de vocês. Um grande reino governado por um ser feudal ou por uma figura religiosa, que no caso aqui é a Miranda, e nesse reino vários mini feudos, com uma vila que traz a subsistência de todos os outros feudos e que meio que é o pilar tanto do jogo como do reino, né? A gente tem vários reinos e cada reino tem a sua própria família, sua própria visão, sua própria mecânica, sua própria atmosfera. E eu achei isso incrível, como foi feito o level design do jogo e como cada fase desse jogo nos evoca uma sensação diferente, um gameplay diferente, e ao mesmo tempo homenageia cada um dos jogos de Resident Evil. E é muito interessante como a gente se pega curioso para
para chegar num próximo Lorde, para saber as sequências dos Lords, quem a gente vai encontrar, como a gente vai enfrentar. Porque foi dito que cada mini reino, cada porção de terra governada por uma família seria diferente da outra. Então não esperem, que ainda não jogou, que o gameplay no castelo vai ser igual ao gameplay da casa, que vai ser igual ao gameplay do reservatório, que vai ser igual ao gameplay da fortaleza. Então eu gostei muito dessa diversidade, né? E quem jogou pode deixar aí nos comentários qual é a sua ordem favorita. Além disso, eu garanto que se confiar esse homem mortal à casa de Deus, minhas filhas e eu privilegiaremos as taças do sangue sacrificado dele. Quer dizer, você vai... Calem a boca! Que... Onde... Você vai foder com ele escondido. Cadê a diversão nisso? Dê ele pra mim, que eu farei um espetáculo pra todo mundo se divertir. Sem graça. Pra que precisaríamos de pão e circo? O sofrimento desse bicho homem é certo. Blá, blá. E se o pau de um cara for cortado no castelo? Ouvi todos os argumentos. Alguns foram menos persuasivos que outros, mas... eu tomei uma decisão. Heisenberg, o destino do homem está nas suas mãos. Mãe Miranda, eu protesto. Heisenberg é uma criança e a devoção dele a você é questionável. Dê o mortal a mim e eu me encarregarei de prepará-lo. Fecha essa matraca e aceita que você perdeu. Vai procurar comida em outro canto. Seria a dublagem, né? Finalmente a Capcom resolveu trazer a dublagem para Resident Evil no Brasil, né? E eu nem sei por que ela fez isso, né? Afinal, o Brasil é um dos países que mais consomem videogames, tem uma das maiores bases de fãs de Devil May Cry, Resident Evil, Monster Hunter, mas eu não sei por que a Capcom decidiu dublar, né? Não sei, né? Se vocês souberem, vocês me contam aí nos comentários, né? Mas, enfim, eles dublaram, né? E eu acho que isso abre portas para que outros jogos da Capcom venham dublados. Monster Hunter, Devil May Cry, Resident Evil. E isso é bom, isso traz uma acessibilidade e uma abrangência maior do público, porque não é todo mundo que prefere inglês, galera, né? A própria Ubisoft percebeu que o número de vendas dela aumentou muito quando eles começaram a trazer os jogos dublados, né? E uma coisa que a Ubisoft viu lá em 2012, né? Na outra geração, não é nem na geração do PS4, do Xbox One, na geração do Xbox 360, né? Então, eles já viram lá o potencial e quanto isso alavancou as vendas. A Capcom tá vendo isso agora, né? Mas já dizia o ditado, né? Antes tarde do que nunca. E, galera, a dublagem tá do caralho, velho. A dublagem tá do caralho, assim. Trouxeram excelentes dubladores para fazer as vozes dos personagens. A maioria das vozes realmente combina, né? Eu adorei a voz da Dimitrescu, do Ethan. A do Chris eu demorei um pouco para me acostumar, né? Mas com o tempo eu aceitei, né? Eu gostei muito da voz do Monroe, a voz da Angel também muito boa, né? E acho que vai ser estranho para mim jogar, por exemplo, Resident Evil 7, né? Em que o jogo é todo legendado, né, em inglês, né? Já tá acostumado a ouvir a voz do Ethan reclamão, né? Claro, existem fansubs aí com excelentes dublagens, Resident Evil 7, mas não um produto oficial da Capcom, né? Mas é legal eles estarem trazendo essa dublagem, né? E devido ao alto número de vendas, provavelmente eles vão trazer nos próximos jogos. Então é um ponto positivo para a Capcom. Homenagem e inspiração talvez sejam um outro grande ponto positivo, né? Como eu já citei várias vezes aqui,
cada parte do jogo ele traz uma homenagem a um estilo diferente de terror, traz uma homenagem a uma trilogia, a um determinado jogo dentro da franquia. Fora também a homenagem que ele faz aos grandes contos de terror clássicos, desde o Frankenstein até o Drácula. A gente tem uma coisa dos lobisomens, das bruxas. Então teve várias referências, elas foram muito legais. A gente tem referência a gigantes canibais, que era uma coisa que vem da mitologia grega, vem de outras culturas nórdicas, né? Então eu acho que tudo está aqui e não é por acaso. A gente tem também uma homenagem muito grande com o terror, né? O terror gótico, né? Essa pegada mais medieval também, uma coisa que lembra muito, pelo menos inicialmente, com Bloodborne. Muitos fãs compararam e até falaram que é o Bloodborne que a Capcom lançou. A Capcom criou um Bloodborne para chamar de seu, e em alguns aspectos realmente é verdade. Muitos personagens aqui eu veria facilmente nos jogos do Bloodborne, né? A Dimitrescu, o Heisenberg, né? As 3 filhas da Dimitrescu, né? Tem muitos personagens aqui que parecem mais de Bloodborne do que de fato de Resident Evil, mas isso não é um ponto negativo, né? Eu acho que eles conseguiram balancear bem cada tipo de inspiração. Acho que nenhuma se sobrepõe muito à outra, né? Eles conseguiram dosar bem, né? Uma coisa que, por exemplo, Resident Evil 6 não fez. Talvez eles tenham aprendido, né, com os erros do Resident Evil 6 e decidiram trabalhar isso melhor nessa parcela do jogo, né? Nessa parcela da franquia. Fora a evolução e as inspirações do Resident Evil 4, né? O início todo ele é inspirado, vários elementos também são inspirados: o Del Lago, o vilarejo, o culto, né? Os aldeões, o modo Mercenaries que voltou aqui também. Então tem muitas inspirações, muitas, digamos que, evoluções, né? O que deixa o fã cada vez mais ressabiado. O quão bom seria um Resident Evil 4 Remake, que todo mundo fala que existe, mas ainda não se tem provas disso, né? Quão bom seria, né? Tomando como lição os remakes do 2 e do 3 e Resident Evil Village. Então eu acho que é um ponto positivo, mais um ponto positivo para Village. Outra coisa que eu gostei muito é como eles expandiram as bases do 7, né? O 7 ele é um jogo muito mais enxuto, né? Um jogo mais centralizado numa área, e aqui a gente tem, digamos que, uma expansão natural do 7, né? No sentido de que a gente tem uma área muito maior, né? Por mais que as ambições, né, do jogo sejam maiores do que a do 7, ele ainda se contém num pequeno pedaço, né? Não é uma coisa megalomaníaca que nem era o Resident Evil 5, como era o Resident Evil 6 e uma parcela, pelo menos a parcela final do 4, né? Que a gente tem um grande mapa em que a gente consegue explorar, a gente consegue ter novos segredos, né? Acho que exploração é a palavra-chave aqui. A gente tem, digamos que, algumas missões secundárias. Claro, elas nunca ficam na tela, né? Isso é legal. A gente às vezes encontra uma nova área, um novo segredo, e a gente não sabe exatamente o que fazer, né? Então a gente vai na cara e na coragem, né? Então, assim, por mais que eles tenham meio que nerfado a lore do jogo, pelo menos no fator de expansão do mapa, acho que ficou muito bem distribuído, né? Cada lord tem a sua zona. A gente tem o vilarejo, que é uma espécie de hub, né? A gente tem áreas escondidas dentro de cada um desses, entre aspas, reinos dos lords, né? A gente tem, por exemplo, o Moinho do Otto. A gente tem uma parte de barco que a gente encontra digamos que laboratório secreto da equipe do Chris, né? Da equipe dos lobos.
A gente tem uma parte perto do primeiro moinho, né, do Monroe, que a gente descobre que era o Monroe que transformava os cidadãos da vila em licanos. Então a gente tem uma série, digamos, de pequenos locais, pequenos segredos, né, que apimentam um pouco o jogo, né, possibilitam uma maior, digamos que, exploração. Não é um jogo totalmente linear, né? Você pode parar para fazer algumas coisas, tem segredos, tem colecionáveis, né? E isso é legal. Eu acho que o Resident Evil 7 já trazia isso, mas digamos que o Resident Evil 8, né? Ele trouxe de volta uma coisa que o 4 tinha muito, né? Que é esse senso de exploração, esse senso de, entre aspas, liberdade, né? O 3 também tinha um pouco disso também. Você tinha escolha de fazer algumas missõezinhas, né? Algumas side quests, né? Não é essa side quest que a gente entende hoje, né? Que aparece no mapa, você desvia totalmente da história principal, mas alguns pequenos acontecimentos que apenas os mais curiosos e apenas os fãs mais hardcore, os fãs mais pacientes, eles descobrem, né? Exploração que teve o seu ápice provavelmente no Resident Evil 4 e retornou aqui no Resident Evil 8, que também é muito bom. Fora também os bosses adicionais, né? Que, para minha surpresa, a gente tem bosses que eles podem ou não ser enfrentados e que você pode jogar o jogo e nunca trombar neles, né? Aqui a gente tem exemplo do gigante do cemitério, da Casa Benevento, a gente tem o Otto, que é o gigante canibal, a gente tem o Vorlak Alpha também. Eu mesmo, quando fiz a minha primeira jogatina, eu não passei pelo Vorlak Alpha, nem pelo gigante do cemitério, né? Eu passei pelo Otto, pelo Vorlak do laboratório do Monroe, mas esses outros dois eu não passei. Então é legal, foi legal, uma experiência muito bacana para mim descobrir que existem bosses em que eu não enfrentei, experiências que eu não vivi. Isso aumenta muito o fator replay, que eu acho que, né, se eu for somar tudo isso que eu já falei nesse ponto, talvez o grande título seja isso, o fator replay. Como o Resident Evil, ele, por ter tantos segredos, tantas coisas para serem feitas, ele incentiva, né, o jogador a rejogar o jogo, né? Fora o modo mercenários também, né, que já está incluso aqui desde o dia do lançamento, e é uma prática excelente para quem quer dar mais vida para o jogo. E possivelmente a gente pode ter DLC, né? Por que não? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo não foi anunciado nenhum Season Pass e nenhuma DLC, mas quem sabe, né? Basta sonhar. Eu acho que o último ponto positivo que eu gostaria de falar, que talvez venha um pouco de encontro com outro ponto negativo, é a humanização do Ethan e algumas coisas dos chefes, né? Como eles trabalharam, eles deram minúcias para alguns chefes. Por exemplo, o Ethan aqui está mais falante, né? Ele está mais reclamão, ele está meio que foda-se para tudo, né? Ele quer salvar a Rose. Aqui a gente tem o Ethan que ele interage, né, que ele mostra estar com medo, ele mostra estar preocupado, né, ele demonstra estar com raiva, né, ele não é só um boneco, né, que apenas reage aos nossos comandos, como foi em Resident Evil 7. Em vários momentos, né, jogando, eu me deparei com cenas em que eu mesmo fiquei horrorizado e pulava da cadeira, e pro Ethan não teve nenhuma ou quase nenhuma reação. Que a gente pode citar vários momentos, as lutas contra os bosses, né, quando o Jack ele atira na própria cabeça segurando a arma do Ethan, ou quando o Lucas sequestra a Mia, né, e deixa ele preso no quarto, né. Eu acho que ele estava ali procurando a esposa dele e ele não dá nenhum pio. Até mesmo quando ele luta com a Mia, ele não interage, né. Ele grita de dor, mas a gente não sabe o que ele pensa, o que ele está sentindo. Então isso tira um pouco do crédito do jogo de terror, né? O personagem não validar
né, as emoções ou sentimentos que aquela cena nos traz, né? E isso tira um pouco a ênfase do jogo. Por isso que é tão legal quando a gente tem personagens fortes, personagens que têm sentimentos que são projetados diretamente para os jogadores. Porque um elemento de jogos de terror é isso, você projetar, né, você induzir os jogadores a sentir determinadas coisas, né, quando estão ali jogando com o seu personagem. Por isso que é mais legal você ver, né, você jogar com personagens que são civis, né, que estão morrendo de medo, que não sabem como lidar com a situação, do que você jogar, por exemplo, com um soldado do governo ou um super soldado que já sobreviveu a 1000 coisas, que soca pedra, inala mofo e mesmo assim sai vivo. Então, só voltando, eu gostei como o Ethan ele foi mais humanizado, né? Eles até deram um caderninho, né? Eu acho que ele deve ter conversado com a Ellie, né? E com o Nathan, trocado uma ideia, né? E também aderido ao caderninho, né? Assim, a gente tem muitos pensamentos dele através do caderno, né? Que era uma crítica, né, que a Capcom ouviu dos fãs, né, de dar mais uma humanizada. Claro, não é um caderno, não é um relato nível The Last of Us, né, que preenche muito bem as lacunas usando o caderno, mas assim, né, já é um início. E eu gostei muito de como eles deram, digamos que uma humanizada até nos vilões, né? Os vilões eles têm frustrações, eles têm dúvidas, eles não são só maus por serem maus, né? Como por exemplo era lá no Resident Evil 4 o Pitoris Mendes e o Ramon Salazar, que a gente não sabe nada, a gente só sabe que eles são maus, que eles seguem o sério, e a gente nem sabe por quê, né? Por exemplo, o Heisenberg, né? O Heisenberg ele é um personagem que ele é muito interessante, dá pra ver que ele tem várias camadas, né? Ele não tá 100% alinhado com as ideias da Miranda, né? A gente vê a Alcine Dimitrescu que se uniu, né, a Miranda por conta do nascimento, né, da criação das filhas e por conta da doença consanguínea dela também, né? Então a gente tem algumas minúcias. Claro, tem personagens assim que continuam sendo maus por serem maus, ou a gente não sabe realmente a motivação deles. O Morrow é Benevento, mas também aquela coisa que eu citei, teve um corte abrupto de conteúdo, né? Eles não foram bem desenvolvidos, né? A Donna, ela entra muda e sai calada, literalmente, né? O Morrow é mais uma pessoa pra gente sentir pena, né? E um ser grotesco pra gente sentir nojo. Mas eu gostei que eles pelo menos tentaram trabalhar um pouco mais da motivação dos personagens, dos vilões também, né? Fora os vilões principais, porque geralmente os vilões principais geralmente eles trazem a motivação, realmente. Mas aqui a gente teve uma maior exploração dos vilões secundários e de outros personagens em geral, como foi a própria Miranda, né? Eu acho que talvez seja o vilão com a causa mais nobre que eu já vi, né? Ao contrário, por exemplo, do Maxwell Spencer, que tentou dominar o mundo com os ensinamentos dela, e até em certo modo eu senti pena dela, né? Pelo que tudo que ela lutou, tudo que ela batalhou. Claro, ela promoveu assassinatos, chacinas, mas por muito tempo ela protegeu a vila e ela deu, digamos que, esperança para muitos daqueles moradores. Então você entende o porquê que eles adoram muito ela, né? Ao contrário, por exemplo, do Sadler, né? Que claro, tem um controle mental, mas não sabe por que os outros, né, os bosses, os Pitoris e o Salazar estão junto com ele. Ou por exemplo no Resident Evil 5 e 6, em que você não sabe por que aqueles personagens, eles, os capangas menores, eles estão juntos, eles estão unidos ao grande vilão, né? Tipo, fica muito nebuloso. E aqui a gente tem uma faceta, uma humanidade melhor, acho que é muito mais explicada. A Miranda é muito mais humana do que o Albert Wesker, mais humana que o Spencer, né? E isso é legal, né? Você se perguntar se o que você está fazendo é correto, se a causa do vilão é correta ou não.
Isso eu acho que traz um aprofundamento muito maior e suscita discussões. Então, agora vamos falar um pouco dos pontos negativos do Resident Evil Village, né? Lembrando que eles são fatores que eu julguei como fatores que prejudicam o andamento e o desenvolvimento do jogo. É uma lista subjetiva, uma lista minha, da minha opinião. Então, se vocês concordam ou discordam, deixem aí nos comentários, né? Vamos debater sobre isso de uma forma saudável, né? Para a gente poder chegar num consenso, porque todo mundo aqui é fã de Resident Evil, né? Vamos pegar aqui como, por exemplo, os 2 últimos jogos, né? Os remakes, né? Vamos pegar o 2. Ah, Roberto, você vai falar mal do 2? Pô, pelo amor de Deus. Não, galera, eu não vou falar mal do 2, mas eu acho que eu tenho que lembrar para vocês que teve digamos que erro cronológico, né? Que você jogava com a Claire e jogava com o Leon, e os dois tinham, entre aspas, basicamente o mesmo caminho, a mesma história, então tinham erros de continuidade, principalmente na delegacia e no laboratório, né? Enquanto que no Resident Evil 2 a gente tinha campanhas separadas para cada um, né? Um acontecimento influenciava na campanha do outro, é que a gente não tem muito isso. Talvez se a Capcom tivesse sido um pouco mais, digamos que mais aberta, ela teria feito, né, uma campanha para cada um deles, né, pelo menos totalmente. E aí a gente pega o Resident Evil 3 Remake, que teve um corte muito grande de conteúdo, né? Bosses, missões, cenários, boss battles, e que tinha tudo para ser o remake definitivo, porém não é. E acho que isso acontece com a mesma coisa com o Village, várias coisas que são cortadas, várias coisas que não estão no jogo, que poderiam estar, ideias que foram desenvolvidas, mas não foram utilizadas. Claro, teve alguns elementos que foram bons terem sido tirados, mas teve outros que dariam um gosto, uma substância a mais. Por exemplo, eu acho que seria legal ter a Ada, né, nesse jogo, né, desenvolver a Ada de alguma forma. Acho que ela traria um charme, um tempero a mais para o jogo. Desenvolvesse uma outra campanha, uma DLC para ela. Não precisava nem aparecer muito na campanha principal, né? Depois podia ser resolvido com uma DLC, né, como por exemplo foi com Ends of Zoe ou Not a Hero, né, mais desenvolvimento e tempo de tela, né, para alguns lords, como foi o Monroe e a Benevento, e pelo que parece um gameplay da Helena. Galera, um gameplay da Helena, né? Se vocês pegarem lá o primeiro trailer, o trailer de anúncio, vocês vão reparar que naquele gameplay eles dão uma ênfase muito grande na Helena, né? Tanto que quando a gente joga a primeira vez, e pelo menos eu achei que a Helena ia voltar em algum momento, não acabou não acontecendo. Pode acontecer ainda em DLC? Pode acontecer, porém eu acho que não vai acontecer, e é uma pena isso ter sido cortado, porque eu queria saber um pouco mais dos moradores da vila, né? Um pouco mais de como funcionava, né, e explorar outras possibilidades, né? Assim, eu senti falta disso, né, de uma vila mais orgânica, né? A gente encontra sobreviventes inicialmente no começo do jogo, né, até a parte da Dimitrescu, mas eu senti falta digamos que talvez outros NPCs que pudessem estar escondidos, que tivessem sobrevivido, side quests com esses NPCs, né, teria sido muito, muito legal, né, no estilo Live Within 2. Expande um pouco mais da lore desse jogo. Eu acho que um outro ponto negativo é a diminuição dos files, né? Eu acho que tem muito menos file aqui do que qualquer outro jogo da franquia, né? E antes a gente tinha aqueles files com 6, 7, 8 páginas. Você pega lá Resident Evil 4,
né? Existem files de 12 páginas explicando a lore do jogo e os acontecimentos que não foram vistos, né, sob a visão do Leon, que ajudam a gente a ampliar a história, né, do que está acontecendo e como as ações do Leon têm afetado, né, o movimento da facção do Sadler na vila, no castelo. E aqui a gente não tem isso, a gente tem poucos files, sua maioria que não explicam nada, né, que não contextualizam. Eu acho que sempre foi um elemento rico, um característico do Resident Evil, né, utilizar documentos para expandir a história. Eu fiquei muito curioso em saber mais da história do Monroe, do Heisenberg, da Dimitrescu, da Benevento, e a gente não tem isso, né? A gente teve um material cortado e eles poderiam ter explicado isso em files, mas não aconteceu também. Então a falta de lore desse jogo por documento é uma coisa que eu senti muito. De novo, pode vir por DLC? Pode vir, mas eu duvido bastante. Eu acho que outro erro da Capcom, né, eu acho que talvez não com gameplay, mas em relação ao marketing, assim, como eles venderam, como eles divulgaram esse jogo, né? Não é surpresa para ninguém, acho que todo mundo sabe, né, que a Dimitrescu, ela foi a estrela do jogo, né? Ela foi vendida como um personagem não um principal, mas um personagem central dentro da história, né? E a gente tem duas demos dentro da área dela, e quando a gente foi jogar acabou que a parte dela, a área dela é a primeira, né? Ela não volta depois, ela morre muito rápido, ela é a primeira Lorde a de fato morrer. Eu acho que isso causa muitos problemas, né? Que eu já citei, a falta de desenvolvimento dos personagens, a falta de lore, a forma como eles divulgaram a Dimitrescu como um personagem muito maior do que ela seria na trama, né? E até os diretores dizem isso, eles dizem que eles não esperavam o marketing massivo, né? A recepção, né? Que os jogadores, os gamers tiveram com a Dimitrescu, né? Então, por mais que talvez eles não conseguissem, digamos que mudar, né, aumentar a participação dela, talvez também via DLC, se é que vai acontecer, eu acho que eles deveriam ter dado um ênfase ou um marketing maior nos personagens principais, né? Não que a Dimitrescu não tenha sido bem utilizada, né? A área dela é uma das melhores do castelo, as lutas subchefe, as mecânicas são as melhores, mas eu acho que ela tendo embora tão rápido assim enfraqueceu um pouco a trama. Fora que lá no primeiro trailer a gente tem algumas coisas, né, alguns elementos que não foram utilizados, como já citado, a Helena tem uma participação maior, alguns cenários, algumas ideias. É só vocês irem lá e virem e analisarem certinho o primeiro trailer, o trailer de divulgação, e vocês vão ver que tem várias ideias que aqui não foram utilizadas. Eu acho que eu vou falar esse quarto ponto negativo como uma coisa só, né, que é o gameplay das últimas, digamos que 1h30 do jogo e o papel do Chris na trama, né? Eu acho que o Chris ele é muito mal desenvolvido, né? Acho que estão existindo vários memes, vários vídeos de erros do Village, mas eu acho que o maior erro, né, o erro que é exaltado, é que o Chris não conversou, não falou com o Ethan, né? Isso fica muito mal explicado, a explicação é muito porca, né? Ele não queria envolver o Ethan, né? Mas o Ethan, sem treinamento militar, sobreviveu aos Bakers, né? E sobreviveu aqui a Miranda e os Lords. Então eu acho que isso de o Chris ele simplesmente ignorar o Ethan, né, não contar para ele, eu acho que isso foi um absurdo, né? Acho que foi um erro, né, de desenvolvimento do personagem, né, aqui dentro dessa história. Ele aparece no começo, ele aparece numa cena na fase do Monroe, que também eu acho que era muito desnecessária, né? Se tivesse aquela cena, acho que deveria desenvolver mais
do Chris, né, dentro daquele lugar, mas ali parece mais um fanservice, parece a Capcom assinando, ele vai aparecer, viu? Ele é importante na trama, ele sumiu, mas ele tá aqui, tá? Do que realmente um desenvolvimento de personagem. E depois o final também, eu acho que não justificou muito, sabe? Eu acho que sim, eu acho que era necessário, né, para fazer a ligação, mas a forma como eles desenvolveram, né, e o que me traz ao gameplay final, que eu gosto de chamar de a despirocada da Capcom, né, para mim diminuiu muito, né. Acho que quando a gente pega o controle do Chris, né, eu acho que é o ponto mais baixo. Eu acho que a luta com Heisenberg no melhor estilo Transformers, até a gameplay do Chris, né, que você passa pela vila, enfrenta um boss e descobre o laboratório. O laboratório em si é bom, né? Acho que é o único momento em que eles apresentam a lore, um pouco da lore do jogo, porque era necessário para eles explicarem, né? Mas ali foi o único momento. Eu acho que ali foi o momento mais baixo do jogo, né? Parecia que a gente estava jogando mais um Call of Duty, né, de zombies do que Resident Evil. E acho que a parte, né, o gênero, né, a mescla, a homenagem que o fã menos gosta de todas as homenagens que foram feitas. É porque realmente foi feito para agradar todo mundo, mas essa parte eu acho que podiam ter tirado, né, porque não agradou quase ninguém. Então é isso aí, galera. Esse aqui foi mais um bate-papo, mais uma resenha com vocês, né? Um desabafo sobre o que eu achei de Resident Evil Village. Gostaria muito que vocês debatessem comigo nos comentários, no meu Instagram, né, no meu Facebook. Me mandem mensagem lá ou comentem aí nos comentários, né? Vamos trocar essas experiências. Quero saber o que vocês acharam do jogo, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, quais experiências foram agradáveis, quais experiências vocês torceram o nariz, se vocês concordam, se vocês discordam com o que foi dito. Acho que a internet é esse lugar para a gente suscitar discussões, disseminar informações, e gostaria muito de saber o que vocês, como jogadores e como fãs de Resident Evil, acham. Né? Lembrando que vão procurar não ofender, essa é a minha opinião, né? Todo mundo tem uma opinião diferente referente a os jogos, né? As diversas obras da cultura pop, e é legal a gente ver várias visões. Às vezes vocês têm uma visão, né? Alguma coisa que eu não vi, né? E vocês conversando comigo, talvez isso possa engrandecer mais ou não, né? Então gostaria que vocês deixassem no comentário, dá um like, curte, divulga para os amigos, ajuda a gente aí a crescer nosso canal, né? A gente tem vídeos aí sobre animes, tem vídeo sobre Dragon Ball, tem uma playlist completa sobre Cavaleiros do Zodíaco, a gente tem vídeo sobre Dark Souls, a gente vai tá almejando novos projetos. Então, se você quer que a gente fale sobre um determinado tema também, deixa aí embaixo na descrição, ajuda a gente, vai ver os vídeos, curte, compartilha, ajuda a gente a crescer, galera. A gente faz de coração, a nossa equipe faz de coração. A gente gostaria muito de uma ajuda, né? A gente podia estar roubando, podia estar matando, né? Podia estar queimando, mas estamos aqui só pedindo um like, pedindo para vocês darem uma força. Então, Infames, é isso. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Tenham uma ótima semana e falou! A rat can't run from the dragon.